A palavra batismo é a transliteração do vocábulo grego bapto, que significa imersão ou mergulho. Portanto, quando a Bíblia fala de batismo, está usando a palavra que quer dizer mergulhar, imergir. Das 65 vezes que a palavra batismo, conforme o dicionário Strong em português, é encontrada no Novo Testamento, 63 dessas ocorrências falam do batismo em água e 2 ocorrências falam da morte do nosso Senhor sobre a cruz. Isto pode ser encontrado em Mateus capítulo 20, versículo 22. O ato de batismo é um mandamento do Senhor, conforme se vê em Mateus capítulo 28, versículo 19, e Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, e quem crer nele deve ser batizado. O batismo é para uma pessoa já salva, que dá testemunho e evidências da transformação de vida que a salvação produz, ao qual todo verdadeiro Filho de Deus se submete em fazer a vontade do seu Senhor, como somos ensinados e é salientado em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, era para ser feito discípulos pela pregação do Evangelho, em seguida eles deveriam ser marcados pelo batismo e moldados pela doutrina. Se seguimos as palavras de Maria, fazei tudo quanto ele, Jesus, vos disser, conforme João capítulo 2, versículo 5, não precisaremos de maiores explicações, pois a ordem é clara e evidente: fé, batismo e comportamento regulado pela doutrina. As Escrituras nunca ensinam que o batismo é uma ordenança salvadora que proporciona a salvação eterna e o novo nascimento para a alma. Você pode verificar em Atos capítulo 8, versículos 36 a 38. Podemos olhar para João Batista nos dias em que ele realizava o batismo dele, conforme em João capítulo 3, versículo 23, onde lemos que João batizava em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, mostrando-nos que não pode haver outro tipo de batismo que não seja por imersão. Quanto aos gentios salvos, deveriam ser batizados no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Os judeus, por outro lado, tendo rejeitado o Messias, quando salvos, eram igualmente batizados no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, só que em certas ocasiões, Lucas, no livro de Atos, destaca o nome do Senhor Jesus, ou Jesus Cristo, ou até mesmo o Senhor, a fim de mostrar que o batismo, ou batizando, ao ser batizado, publicamente se desligou da nação incrédula, dando valor àquele Jesus que foi rejeitado. O significado do batismo é exposto em Romanos, ou explicado o seu significado em Romanos capítulo 6, versículos 1 a 14, sendo um testemunho de que o cristão está identificado com Cristo, morto para o pecado e ressurrecto para uma nova vida. Imersão é a única forma de expressar isto perfeitamente. Ao desaparecer momentaneamente nas águas, estamos, simbolicamente, sendo sepultados com Cristo, e ao emergir, estamos, em figura, ressuscitados com Ele. Há algo interessante ligado ao batismo, conforme Romanos capítulo 6, versículo 4. O batizando anda em novidade de vida. Isto se refere à conduta, ou seja, o crente tem a responsabilidade de se conduzir em novidade de vida, considerando-se morto para o pecado, porém vivo para Deus, entregando os membros do seu corpo como instrumentos de justiça. Romanos capítulo 6, versículo 13. Em Gálatas capítulo 3, versículo 27, temos o conceito de novidade de caráter, isto é, o crente agora é revestido de Cristo, podendo testemunhar ao mundo a quem servimos e mostrar que não fizemos mais parte dos movimentos políticos, esportivos e mesmo religiosos deste mundo. Em Colossenses capítulo 2,
versículos 11 e 12, temos a nova circuncisão, que denota o corte para fora da carne, a natureza decaída. No batismo declaramos publicamente que não confiamos mais na carne e nem desejamos andar nela. O santo deve aprender na prática a subjugar a carne ao andar no Espírito Santo. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, aparece uma nova criação. Noé e sua família passaram pelas águas na arca e foram salvos. Aquela água os separou para sempre da sua velha vida, no velho mundo. Não havia como voltar. Eles foram trazidos para uma vida nova, sobre novos princípios de governo. É assim também na experiência de todo aquele que confessa a Cristo como único e todo o suficiente Salvador. Como cidadão celestial, anda num mundo que se tornou velho e vive em novidade de vida, manifestando-se como uma nova criatura para um mundo perdido em seus pecados. O que quer dizer crer e for batizado será salvo? O que quer dizer o verbo ser salvo? O verbo grego sozo, em Marcos capítulo 16, versículo 16. Ele é de significado amplo, denotando ser resgatado, ser redimido, ou seja, ser liberto. Quem crer e for batizado será liberto. Assim o salvo goza de libertação, isto é, está liberto do perigo de destruição, bem como da escravidão do mundo pecador. Sendo assim, o crente anda de modo totalmente diferente dos não salvos. Marcos capítulo 16, versículo 16, não quer dizer que para ser salvo tem que ser batizado, porque o ladrão na cruz não foi batizado e foi salvo. Contudo, esse versículo mostra que o conceito do Novo Testamento, o batismo, é intimamente ligado com o crer. Entende-se que aquele que crer em Cristo será batizado logo em seguida. Porém, que o batismo não é necessário para a salvação é evidente pela falta de uma expressão no versículo assim: quem não crer, bem como quem crer e não for batizado será condenado. Deve-se notar que o pecador comete é ruim, mas o que ele é aos olhos de Deus é pior ainda. A pessoa não salva é arruinada, estragada e falida. Porém, ao ser salvo, torna-se uma nova criação. Deus, na hora de conversão, renova essa pessoa, transformando-a completamente de tal modo que não faz mais o que fazia no mundo, quanto às práticas más. O batismo é o testemunho público desta mudança radical. O batizando, proclama, ao descer nas águas, não sou o que era antes. O velho eu está morto e sepultado, porém o novo eu, saindo das águas agora, vai evidenciar a transformação salvífica. Amados irmãos, que esta meditação sobre o batismo sirva para nos estimular para viver de acordo com o significado do batismo. Caso o ouvinte não seja batizado, apela-se para examinar o assunto visando o seu próprio batismo.